E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje recebendo aqui o Ricardo Scarpe, um profissional do setor que hoje vai compartilhar uma história muito importante aqui, como é a questão do BIPV no Brasil. Então, se você é arquiteto, você tem interesse, você tem um prédio que gostaria de ter esse prédio, que a fachada gere energia, isso já é possível. Hoje você tem a tecnologia que é Build Integration Photovoltaic. É isso? É a Perfeito. tradução do BIPV. É, que É, é, é exato, não é uma tradução, é exatamente. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Vamos falar hoje, então, da integração de um sistema fotovoltaico na fachada. O quanto isso é benéfico, né, para uma edificação, quanto isso é valioso, porque a gente está falando em metrópoles, em cidades grandes que não tem área útil para se produzir energia, mas a fachada pode ser um caminho para essa produção de energia independente. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Fala um pouquinho para a gente como foi a experiência desse primeiro projeto fotovoltaico. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, para nós é super gratificante estar aqui com esse convite daqui da Solar TV com você, para dividir nessa experiência. Foi assim a nossa primeira obra, né, nossa primeira grande obra em BIPV aqui no Brasil. Nós tivemos, lógico, que você depende sempre, falando em BIPV, você vai depender sempre do arquiteto. Evidente, se você tem uma casa ou um prédio, você quer fazer um retrofit, você pode pensar nisso, mas vai ser uma interferência de peso, porque não tem infraestrutura interna. Então você vai ter vários desafios, né? Ou todos os desafios do BIPV, que é integrar o fotovoltaico a uma fachada. Então essa é uma coisa assim que é tão legal, a obra é tão legal de ser feita, que cada dia você sai realizado, né? Porque você vai vencendo as etapas, né? Você imagina, vamos falar do pessoal que está acostumado, né, com os EPCistas, né? Você chega lá para fazer uma usina, você vai fazer o que? A primeira coisa, supressão vegetal. Aqui, uma fachada de um prédio, você vai fazer o quê? Você tem que adequar a fachada do prédio à carga extra que ela vai receber. Então, aí já entra o primeiro profissional especializado, que é o engenheiro calculista, que vai determinar a espessura do alumínio do perfil, como vai ser o desenho desse perfil, como vai ser essa ancoragem na fachada. Aí você tem o arquiteto, né, o arquiteto principal do prédio, que é o pai da criança, né, que tem que se entender com a nossa arquiteta, né, com a Clarissa, que vai desenvolver o projeto de integração fotovoltaica. Lógico, aí começa aquelas coisas de você ter que trabalhar, algum lado tem que ceder em algumas coisas, né, numa obra dessa. Então você começa a trabalhar para atender todas as solicitações de ambos os arquitetos, para que a parte, Esse é um a grande parte desafio, né? Essa parte do arquiteto e é do uma engenheiro, essa conversa tem que ser uma conversa que tem que fluir. É uma coisa muito legal, é um desafio muito legal, porque é assim, quando todos estão focados no objetivo, que é de realizar, né, de querer que esse negócio dê certo, é muito legal, porque todo mundo sabe que vai ter que ceder um pouco, né? Então, é uma coisa muito legal. Aí você tem a parte, né, de facilities, né, que é esse prédio geralmente são retrofits, se a empresa está funcionando, então, Uhum. você precisa também estar integrado com o pessoal de segurança do trabalho da empresa, com a engenharia, né, interna dessa empresa. Então, você vai sentando, quando você vê, você está com uma mesa com 12 pessoas, cada um falando de um tema diferente, É. mas o que você quer fazer é gerar energia na fachada. Mas tem que envolver esse mundo de gente, né? E, putz, a gente não escapa do nosso engenheiro eletricista, né? A competência, né, do Merivaldo, que é nosso parceiro nisso. Então, a gente está sempre cercado das melhores pessoas do mercado. Legal. Edson Bastos, que é um cara especializado em fechamento vertical de prédios, tem mais de 400 obras realizadas em fechamento vertical de prédio. Trabalha em obras do Niemeyer, só precisa ver o nível de especialização que o cara tem em fachada. Então, a gente vai trazendo toda essa turma, bota todo mundo numa mesa, todo mundo quer que fique mais para o seu lado o projeto, e a gente vai pilotando isso para, no final, conseguir entregar, né? Integrar e entregar a obra. Eu estou vendo alguns vídeos aqui, Ricardo, e é bem interessante, né? Porque assim, hoje a tecnologia que você aplica na fachada
é a tecnologia de filme fino. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é para a questão do peso, o quanto isso gera de energia, quer dizer, depende do tamanho da área também, mas a gente pode levar em consideração assim, o prédio que vocês fizeram, quanto que ele vai poder gerar de energia, como que é o inversor que você coloca, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nesse caso específico, né, você vê, a gente está falando de fachadas com orientações das mais diversas, né? Você tem uma fachada que é mais noroeste, outra fachada que é mais nordeste. Então, o que nós contemplamos, né, nesse projeto? Nós fizemos uma divisão, evidente que foi uma obra com 564 brises, essa obra, cada brise com 125 watts. Mas se eu colocasse um inversor só de 60, me atenderia, sem Uhum. problema nenhum. Mas também tem uma parte que a gente quer desenvolver com essa obra, pesquisa, a gente tem que fazer um P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, nós fizemos uma divisão nessas fachadas, o desenho das strings. Fazer o desenho das strings de uma fachada é uma coisa muito legal, né? Muito Porque você legal. vai assim, pô, vou botar, não, essa string vai ficar aqui, vamos botar a fachada norte. Só que na fachada norte tem uma árvore que sombreia uma parte do dia. E você não pode ficar pendurando microinversor externo numa fachada que já tá pronta, né? Porque senão é mais um elemento. Então o pessoal não quer mais esse elemento extra, nem otimizador, nem microinversor. Então começa a gerar, que é o lado de atender o arquiteto, o pai da criança, né? O arquiteto do prédio. Assim, não, não vai me pendurar nada nesses brises, pelo amor de Deus. Aí você começa a contemplar todos os desejos e anseios de todo mundo que está no projeto, né? Então, fazer os desenhos das fachadas, a ligação das strings, é muito legal, né? Que legal. Legal, lógico. Um trabalho, Ricardo, e é inspirador, né? Porque eu imagino assim, o arquiteto que ele não sabia que existia essa possibilidade. Tem um arquiteto que já ouviu falar, mas não sabia como acessar. E agora, um projeto real. O quanto isso é inspirador para novos projetos que vão sair do papel, né? Veja bem, esses arquitetos que vão projetar um prédio do zero, já vai pensar em vários detalhes que as conexões levar ao ponto, né, de conexão até o desenho da fachada. Então, tudo isso é uma questão que vai só evoluir no quesito né? novas edificações, mas também retrofit, como vocês estão fazendo. Você me perguntou, né, a respeito do filme fino, né? Por que que nós decidimos, né, aplicar nessa fachada o filme fino? Primeiro, porque já era uma fachada que ela foi concebida Uhum, para fazer o fotovoltaico. Mas a primeira empresa que cuidou desta obra, né, que fez a fachada, que é um fechamento em ACM vidro, não é uma fachada ventilada, então é uma fachada bem próxima do prédio, eles inseriram os braços. Se você ver nas fotos que eu te mandei, as primeiras fotos, você tem o braço extremamente longo, esse braço estava com 1 metro para fora do prédio. Aí você imagina, né, a inércia que vai dar uma alavanca de 1 metro, se eu colocar o brise com 1 metro de distância, a carga que isso vai fazer numa alavanca dessa, né? Então começa a parte do calculista, de adequar. Nós encurtamos esse septo, né, que estava no prédio, para 20 centímetros, para uhum, chegar bem próximo do prédio, porque também vai ter uma carga, né, isopleta de São Paulo, todo mundo sabe que é uma isopleta 3, mas quando você está falando de prédio, em uhum, corredor com prédios do lado, isso já não corresponde mais à verdade. uhum. Então você tem que fazer todo esse estudo no local, um estudo A de carga, seriedade que tem que ser esse estudo, né? Porque, veja, você está né? colocando um módulo altamente em risco, se cai, se desprende um módulo desse de uma fachada e cai uma pessoa, é fatal, né? Então, a gente Nossa, sabe o quanto é responsabilidade fazer um projeto desse e desafiador, né, Ricardo? aí você começa a ter a preocupação, né? Pô, porque a ancoragem disso, né? E aí entra a expertise toda da Inoxpar, né? A ancoragem disso com o parafuso correto, com a porca correta. Pô, Parafuso não, inox-par. Inoxpar, pelo amor de Deus. E a porca, então, a Inoxpar nos mandou uma porca que simplesmente ela não vai sair nunca mais de lá. Não existe o risco de sair a fachada inteira do prédio para sair um brise desse de lá. Ó, eu Então, acredito nisso porque eu fui visitar a fábrica da Inoxpar, acompanhei o processo e como é feito o tratamento nas peças. E realmente, pessoal, você aí que tem uma obra, mesmo em cima do seu telhado, em qualquer local,
dê essa atenção, a porca, o parafuso, o fixador. Isso faz toda a diferença, a vida longa É e a impressionante, segurança. cara. É É impressionante. impressionante. É uma coisa assim, é uma diferença. O pessoal fala, é porca. Não, não é porca. Não é assim, não é porca. Tem porcas e porcas, porcas autotravantes com nível, né, aquela borrachinha. Eu nem imaginava que aquela borrachinha das porcas, dependendo da cor, era um nível de travamento que dava. Chega a um determinado nível que quando ela aperta, ela não solta mais. Ela não vai sair de lá, você precisa cortar o parafuso para tirar ele lá. Então, tem toda essa segurança, né, numa obra dessa. E, Legal. putz, e quando você fala, então, de desenho de string, né, mas legal é que você olha a fachada de prédio pronta, você não vê os cabos, né? Tem. Por quê? Porque esse perfil que nós usamos nessa obra, ele foi projetado, ele não existe no mercado, ele foi projetado especificamente para essa obra. É um perfil que serve tanto para carga, né, para a parte estrutural, como para eletrocalha. E uma eletrocalha com tampa, onde você bota a tampa e os cabos ficam todos escondidos. Que legal, que legal. Então, quer dizer, mais uma solução criada para você trazer aí o retrofit de fachada. Especificamente. Que Você legal. falou dos revestimentos, né, do pessoal. Olha, quando começou, né, o mercado fotovoltaico no Brasil, o custo, né, era elevadíssimo, né, para você fazer uma instalação fotovoltaica. Aí começa a ter a demanda, né, começa a aumentar a escala e começa a cair esse preço. Eu acredito que o BIPV, né, as peças, os vidros específicos, os revestimentos BIPV, e tem uns revestimentos que você não acredita. Você olha, é um porcelanato que gera energia. Você fala assim, cara, o que que é isso, né? Como é que chegamos a esse ponto? Aí você fala, pô, é muito caro. Sim, pô, mas será que é caro mesmo? Daí você começa a comparar, né? Você vai fazer uma fachada, né, em vidro, em ACM, lógico, é muito mais barato. Mas você vai fazer um fechamento em vidro no prédio, aqui em São Paulo, só o vidro vai ser uns 350 a R$ 400 o metro quadrado. É. Aí quando você fala assim, o metro quadrado, R$ 350. Quanto que é um metro quadrado de uma peça BIPV? Ah, é mais caro? Sim, é mais caro, mas quando você desconta essa diferença desse vidro específico de fachada para o material do BIPV, essa diferença fica só a parte como se fosse um módulo fotovoltaico mesmo. E a Uhum. parte de ancoragem já está toda no prédio. Você botou o vidro fotovoltaico no lugar de um vidro comum. Legal. Então você tem esse outro lado que você é caro, lógico que é caro. Se você comparar com o módulo, uma estrutura rooftop, é muito caro. Agora, quando você fala em fachadas, fechamento vertical de fachadas, essa diferença de preço não é assim, porque daí você está comparando com o produto correto. Entendi. E o cliente, quando ele percebe que, se ele fizer essas contas, né, um vidro passivo, em 5 anos, quanto ele vai me gerar de retorno? Zero. Zero. Mas é um zero garantido. É uma coisa- é Agora, um vamos pensar no fotovoltaico. Em 5 anos, quanto ele vai me gerar de economia? Quanto ele vai me trazer de dinheiro? Então, essa obra do Germinal, ele tá estimando em 40 megawatts ano, né? 40 megawatts hora. Então, é uma coisa assim que é considerável, porque, como eu te falei, esse tem o desafio das fachadas, né? A gente optou por essa tecnologia 6G, a Uhum. SIG, né, para aproveitar mais luz difusa. E eu vou te falar, fiquei surpreso com a capacidade de geração com luz difusa. Fiquei realmente muito Quanto que vai surpreso. gerar por mês em quilowatts-hora? Quilowatts-hora mês? Vou te fazer a conta aqui para Ah, não eu fiz falar uma besteira. conta aqui só para ver se eu não estou desatualizado. Mais ou menos uns 3.500, 3.300 quilowatts-hora mês? Ou Me dá mais? 2 minutos que eu vou te falar. Deixa eu achar minha calculadora aqui. Cadê minha calculadora, Deus do céu? Vamos conversando que daqui a pouco eu já te Ô, falo. Ricardo, você falou que a tecnologia que vocês usaram de módulo, qual foi? De, de, A, de a inversor? SIG, a 6G, né? Uhum. Que é Tá, para inversor? inversor, nós optamos por inversores Huawei, neste Tá. caso. E E nós aí, dividimos, né? Nós dividimos e todas as fachadas foram, são 4, 6, 12.
12 mais 4. São 28, foram 28 strings o prédio todo. E nós dividimos essas 28 strings em 8 inversores, Uhum. para poder ter a geração de cada trecho de cada fachada separada, para uma fachada não interferir Ah, na outra. geração da outra. Que legal, que legal. Então, 28, então deu um total de. Cada inversor tem quanto? Potência. São 5 inversores de 12 e 2 inversores de 2 e um de 3,6. Tá. Ou seja, né? Então, cada um vai funcionar como um cérebro independente para cada fachada, e a string Porque a vai partir do funcionar no momento, né, que máximo. você não, a partir do momento que você não pôde usar um otimizador, não pôde usar um microinversor, você teve que seccionar, né, esse negócio de uma forma que uma string não atrapalhasse demais a produção da outra, né? Quando a outra estiver recebendo sol naquela fachada, a outra string tem que fazer essa divisão. Foi bem, uma coisa bem legal. Que legal, Ricardo. Que legal, cara. É um desafio. E já tem aí, a gente vai mostrar aqui os vídeos, tudo. Você já tem Uhum. planos para continuar? Porque agora foi um aprendizado em um primeiro projeto e um lançamento de peças, Não, né? né, Para o próximo total, projeto. total. Total, a gente está desenvolvendo um projeto, né, espero que dê certo, que é lá em Belém, mas é um projeto pequeno para a Universidade Federal de Belém, né, seria uma coisa bem legal se eles levarem adiante. E temos mais 2 projetos com o próprio Edu Rocha, já em andamento. Só que aquele negócio, quando se fala assim 2 projetos, a gente está falando de prédios, né? Uhum, Então, não pensa que é daqui a 3 meses. Um prédio, para começar a decolar, e nós vamos ser os últimos a entrar no prédio, né, para executar o serviço. Então, a gente está falando que é uma obra que talvez vai ter nossa interferência nela daqui a um ano e pouco. uhum. Ou seja, olha como tem que ter um planejamento para quem Ah, vai atuar com BIPV. Porque do fechamento para a execução da obra, você está falando aí em um ano e meio, mais ou menos, né? Para até você chegar, se não houver atraso, se não houver nada, um ano e meio, 2 anos. Agora, é bem diferente do fluxo de obra de uma usina solar fotovoltaica no solo, no ah, telhado, né? Já está lá, vamos fazer para ontem. Agora, fechou? quando você tem que fechar e organizar seu fluxo de caixa para chegar na obra, tá tudo certo. É muito legal, né, Ricardo? E assim, por região, né, a gente está falando a tendência, né, das grandes cidades. Você vê que aqui na área da Enel, a área da Enel você não tem espaço. Uhum, Você vai falar, vamos fazer uma usina para autoconsumo remoto. Na área da Enel, você vai fazer aonde? Quanto é que custa um metro quadrado na área da Enel? Para você brincar de fazer uma usina de sola? Não dá, é muito caro. é. Pô, os telhados. Infelizmente, na região da Enel, são as construções mais antigas que você tem. Você tem vários galpões com telhados fabulosos, mas que ano que esses galpões foram construídos? Aí, quando você chega lá, a pessoa, pô, eu quero fazer uma usina. Você vê o telhado do galpão maravilhoso. Quando você vai colocar o calculista lá para te dar o laudo para você poder colocar 22 quilos lá por metro quadrado, o cara assim, olha, precisa reformar o telhado. É. Você Aí sabe, essa. vou te contar uma curiosidade. Você sabia que meu primeiro projeto, quando eu era integrador, meu primeiro projeto, em 2014, foi um projeto que o cliente queria fazer na fachada? Foi uma escola Nossa, que legal. de criança, onde ele queria, porque queria mostrar que ele tinha energia solar fotovoltaica na escola. E aí foi com placa normal, sem fixadores, Mas sem nada, não né? tem. Teve que Chama, criar tudo isso. Foi muito legal. chamou o serralheiro, né? Naquela Aí, situação, chama o naquela serralheiro. época, teve que envolver, né, uma competência de engenharia, de laudo extra, sem ser o engenheiro que a gente estava colocando no projeto, para certificar, e a gente conseguiu convencer ele para fazer só uma faixa Hum. acho que de 12 módulos na fachada, só para ele falar que ele queria mostrar o que ele estava colocando ali, e o restante a gente conseguiu jogar para cima do telhado dele. Então foi muito legal esse projeto, foi um desafio em 2014 pensar como seria a estrutura, fixar na fachada, Então, um colégio de criança e pensar o quê? Como que eu dou garantia que eu vou dormir tranquilo, que aquele projeto está extremamente bem feito.
que vai bater uma rajada lá, que vai entrar por baixo e não vai arrancar tudo. Então, mas você vê, você atendeu o cliente, no caso, não importa se é arquiteto ou não, entendeu? Quem te solicitou foi o cliente. Você atendeu o cliente com a preocupação estrutural, com envolvimento em engenharia e um profissional para executar. É BIPV, não é. Ah, poxa, mas é módulo normal. Mas, pô, você integrou a fachada, não integrou? Exatamente. Não tem o que falar. E o mais legal é todo mundo saber que BIPV é geração distribuída, Uhum. porque é para dentro do relógio, não tem conversa. Exatamente. Show de bola, hein, Ricardo? Que bacana, cara. Eu vou mostrar aqui os vídeos aqui para o pessoal conhecer o projeto. Né? Parabéns. Qual é o nome da empresa? Vamos deixar o nome aqui da empresa. Garantia solar BIPV. Agora integramos o BIPV ao nome. Parabéns. Parabéns pelo projeto. Espero que vocês cresçam muito e que continue levando essa possibilidade de gerar energia na fachada de muitos clientes. Ah, mas isso aí agora, como eu falei, vai ganhar escala, Com porque certeza. Com certeza. vai, todo mundo vai ver, quem quer fazer um pergolado, que não tem o técnico. Eu sofro do problema que meus telhados, né, tipo casa do Capão Redondo, sabe, que você vai batendo uma laje em cima da outra, aí não tem telhado, chega na última laje tem uma árvore fazendo som, então não tem onde colocar. Aí o que que eu estou fazendo? Agora na área da varanda, eu estou fazendo uma estrutura de colunas, vou fazer um pergolado em alumínio e vou colocar vidros fotovoltaicos em cima desse pergolado, para resolver o problema que eu não posso na frente da casa também ficar colocando modo para minha esposa continuar, permitir que eu continue entrando em casa. Show de bola, pessoal. Então, hoje eu conversei aqui com o Ricardo Scarpi, lá da Garantia Uhum. Solar BIPV. Muito legal, bacana conversar com o Ricardo. E, Ricardo, meu xará, quero ver você mais vezes aqui falando de Ah, BIPV, tá bom? pode contar comigo sempre, é sempre um prazer estar contigo aí. Valeu, meu amigo, um abraço. Valeu, pessoal.